E aí galera, beleza? Nesse vídeo, hoje, vou falar sobre marxismo cultural. O que é marxismo cultural? Como se originou? E por que o marxismo cultural ele é tão prejudicial para o país? Ou seja, todos os países que estão implementando o marxismo cultural têm uma degradação cultural extremamente forte. No primeiro vídeo, na verdade, esse terceiro vídeo que eu estou fazendo agora, é uma continuação do primeiro e do segundo vídeo. No primeiro vídeo, eu falei sobre o que é marxismo, falei sobre as ideias de Karl Marx, tirei trechos do livro Manifesto Comunista, então eu detalhei o que é então marxismo. No segundo vídeo, eu já fui mais para a prática, ou seja, as ideias de Marx do primeiro vídeo que eu falei, sendo implementadas na prática como política de Estado, e isso no primeiro país que foi a Rússia, né? Então ali a União Soviética, as mortes eu falo nesse vídeo e também detalho aí frases dos principais, no caso, digamos, esquerdistas, os principais que promoveram, digamos assim, o marxismo no seu país com política de Estado, como revolução do proletariado, como reforma agrária e outras políticas marxistas ou comunistas que foram implementados, como na União Soviética, Cuba, entre outros. Então, nesse segundo vídeo eu falo sobre o início da União Soviética e frases e também o número de mortes que cada país atingiu ao instituir o comunismo como política de Estado. Nesse terceiro vídeo eu vou falar agora o marxismo cultural, certo? O que seria marxismo cultural, que eu já vou explicar mais adiante. Mas nesse vídeo hoje você vai entender de forma clara e de uma vez por todas o mal que nos assola aqui no Brasil e que você não consegue perceber. Bom, eu sou o Marcelo Leandro, o meu Instagram é esse, caso você deseje me seguir e ver também outros vídeos, shorts e até mesmo Reels, que eu explico em um minuto contextos históricos e também a nossa realidade brasileira de uma forma mais política. Eu faço vídeos no YouTube, tenho o CPA 20, certificado profissional Ambima, que me permite aí estar falando também sobre investimentos, mas mais para frente eu vou estar trazendo sobre o mercado, sobre a economia e também tudo que a esquerda, os esquerdistas não querem que você saiba. Bom, antes de eu detalhar o que é marxismo cultural, eu preciso, em poucos minutos, falar e explicar pelo menos o contexto. O marxismo, lá no primeiro vídeo eu explico, que fala e embasa a eterna luta de classes, sobre uma ditadura proletariada em cima dos burgueses. A gente começa a ver isso na prática na União Soviética. E, como no vídeo eu expliquei também, rendeu centenas, se não milhões, aí de mortos na União Soviética, de fome, opositores políticos. A União Soviética também não existia partidos políticos, apenas o partido bolchevique, e entre outros como uma ditadura. E nesse caso, pessoal, a gente começa a perceber que até mesmo os próprios marxistas e comunistas, pelo menos ali na região da Europa, começaram a entender e ver que o marxismo, como uma forma de implementação revolucionária, era um processo demorado, entre aspas, e que era extremamente destrutivo. Ou seja, eles começaram a perceber que o marxismo, numa forma prática, ela não dá certo. É uma implementação revolucionária como uma implementação revolucionária em que demora muito, em que é muito desgastante, é um processo burocrático e, enfim, houve-se uma tentativa de melhorar esse aspecto, de trazer o marxismo não como uma forma revolucionária, mas agora como uma forma cultural. Não com um martelo e com foice, mas agora com livros. Não com destruição de pessoas, com fuzilamento, como era em Cuba, mas agora através da educação. E aí eu detalho para você o que é marxismo cultural. Marxismo cultural é uma vertente da teoria marxista que entende que a transformação da sociedade e da política é feita com base em esforços acadêmicos e intelectuais contínuos para subverter a cultura ocidental. É interessante entender, pessoal, que eu não quero ser simplório nesse vídeo, mas que existe sim, dentro de um conceito marxista, quando você vai ver lá, o que é comunismo? O comunismo, ele traz um embasamento onde não existe mais classes, ou seja, um mundo onde não existe mais classes e também não existe mais Estado. O que é até um pouco contralógico, digamos assim. Mas tudo bem.
E todo o comunismo traz esse conceito, e Marx traz a Revolução Operária, entre outros fatores. Marx ele diz no seu livro que a religião é o ópio do povo. Ou seja, quando Marx ele traz todo esse conceito, toda essa dialética, e, enfim, muito próximo de Darwin, e traz esse conceito materialista, isso, de certa forma, arranca tudo aquilo que é metafísico, tudo aquilo que é religioso, tudo aquilo que tem um conceito de um Deus supremo. Então, o marxismo, ele sim, é extremamente ao inverso daquilo que são os valores cristãos judaicos. E sim, existe um certo ódio contra a civilização ocidental, existe sim um certo ódio contra tudo aquilo que é cultura cristã, tudo aquilo que é cultura judaica, tudo aquilo que é de uma forma constitucional. E no caso o marxismo ele traz sim princípios de subverter a cultura. Mas naquela época era através de forças armadas. Agora a gente entende que o marxismo cultural ele é uma forma de trazer uma subversão da cultura, através do quê? De livros, através de grupos intelectuais, através da pedagogia, então, entre outros fatores, ou seja, interferindo em todas as áreas da sociedade, tá, pessoal? E o primeiro aí que vai ter esse pensamento, esse conceito, esse rapaz chamado Antônio Gramsci. Antônio Gramsci nasceu em 22 de janeiro de 1891, que veio ser aí depois o teórico do Partido Comunista Italiano, além de ser jornalista e entre outros fatores. E ele mesmo trouxe a teoria da hegemonia cultural, ou seja, né, a hegemonia cultural que diz a respeito de que, pelo menos em países ocidentais, em que as instituições se utilizavam de valores ocidentais para manter a burguesia no poder. Para Antônio Gramsci, empreender uma guerra a fim de tomar o Estado para implementar o socialismo através da planificação da economia e também outras pautas do próprio Marx, não era a melhor opção para Antônio Gramsci. Logo, ele tem, eu não sei, para mim, realmente nessa área ele foi um gênio. Em vez de você implementar o socialismo no país através de uma revolução armada, você vai implementar através de uma revolução cultural. E, enfim, eu acho que esse vídeo ele não pode ser tão profundo, porque isso já é o básico para você entender o que é marxismo cultural. Como eu venho explicando até esse ponto do vídeo, falando sobre Antônio Gramsci, também há outros que eu vou falar, mas que a partir desse momento você já começa a entender os fatores culturais que a gente já vive aqui no Brasil, a decadência moral, a decadência ética e cultural, que é um desastre. Mas a gente parte da premissa de que Antônio Gramsci e outros intelectuais da época realmente foram os responsáveis por trazer uma nova característica, mais ou menos um marxismo 2.0. E já não bastasse a tragédia que Antônio Gramsci já estava formulando e que isso ia ser extremamente perigoso para os países ocidentais, ele conhece um rapaz chamado Felix L. Vou deixar a imagem dele aí no vídeo, que basicamente tinha uma fortuna familiar. E com essa fortuna ele iria criar a escola do inferno, quer dizer, a escola de Frankfurt, a escola extremamente famosa, escola que os professores esquerdistas batem palma, mas que foi aí um reduto de esquerdistas, um formigueiro de professores esquerdistas que se espalharam pelo mundo, trazendo aí o conhecimento gramsciano, né, que a gente costuma explicar, e que basicamente foi aí uma universidade, né, uma escola de pensamento, para falar melhor, e que trouxe esses conhecimentos gramscianos aí para o mundo inteiro. E vem agora o que eu acredito que é a melhor parte, porque vai trazer um pouco agora da nossa realidade. Né? Então, assim, como é que o marxismo cultural se infiltrou no Brasil? Bom, para trazer, no caso, esse conceito, a gente tem que analisar o fator histórico. E quando você analisa, pelo menos aí, desde a década de 60, 70, para os dias de hoje, o que você tem, na verdade, é que a ideologia marxista, a ideologia comunista, começou a se infiltrar primeiro nas universidades. Isso é interessante analisar porque década de 60, 70, 80 foi a época do regime militar, ou então ditadura militar. E quando se instaura o regime militar, basicamente você tem opositores que eram declaradamente, né, adeptos de uma ideologia marxista, adeptos e abertos aí ao Antônio Gramsci,
adeptos a esse marxismo cultural. E basicamente foi nessa época que começou a surgir jornalistas, começou a surgir estudantes, até mesmo grandes manifestações que havia estudantis, começou a surgir professores, a pedagogia. É nessa época que surge aí Paulo Freire, né, o educador e historiador, bem aclamado pelos esquerdistas do nosso Brasil, mas que ele vai escrever A Pedagogia do Oprimido, que é esse livro que eu vou deixar na tela, que traz aí bastante recheado de marxismo no livro e que acabou infiltrando na nossa educação brasileira. Uma vez que você se infiltra numa parte intelectual de uma nação, nos livros e basicamente nesse arsenal cultural estudantil, podemos dizer assim, você acaba se infiltrando em todas as áreas. Hoje, basicamente, a gente tem aí grandes áreas da mídia, grandes áreas aí diversos setores que estão vinculados ao marxismo. E nesse vídeo, como nos outros, eu gosto de mostrar exemplos na prática. Bom, o primeiro exemplo, tá, que eu vou trazer nesse vídeo é a respeito até da própria teologia. Eu tenho estudado bastante, há muito tempo, teologia. E como é que o marxismo influenciou a teologia de algum modo? Existe um rapaz chamado Frei Beto, que foi um dos principais expoentes da teologia da libertação aqui no Brasil. E para ele o cristianismo deve se unir ao marxismo, olha só que loucura, diabólico um negócio desse, para trazer frutos, né, na esfera social. Então é perceptível que às vezes até mesmo alguns esquerdistas vão aproximar Jesus do socialismo. Até uma vez, quando eu estava na escola, eu ia fazer uma prova, o professor falou para mim que o melhor cristão é o cristão socialista. Porque existe uma concepção, muito mentirosa, mas concepção de que aquela questão de ajudar os pobres, dos oprimidos, entre outros fatores, e que acaba interferindo dentro do próprio cristianismo. Mas a teologia da libertação ela já foi rebatida há muito tempo e que não tem nada a ver uma coisa com outra. Jesus, quando ele vai dizer que o reino não é deste mundo e o marxismo ele destrói tudo aquilo que é metafísico e traz o materialismo, e Jesus fala de um reino vindouro, de que o reino dele não é daqui, já destrói o argumento marxista de que Jesus poderia ser socialista. Ou seja, uma coisa não tem nada a ver com outra, até mesmo que o socialismo ele é uma implementação de uma instituição de Estado, ou seja, uma imposição, e Jesus nem sequer defendia algo desse tipo. Nas universidades, você sempre tem os pensamentos de Karl Marx sempre sendo levados a sério, até mesmo na escola de Frankfurt e entre outros, até mesmo pensadores que são próximos de uma linha ideológica marxista. Nas escolas, daqui exemplos, quando você aprende na filosofia, sociologia, história. Na história você sempre vai ter aquela análise crítica, ou seja, criticar antes mesmo de você verificar o processo da realidade, que é uma análise crítica que parte aí da escola de Frankfurt. Eu me lembro muitas vezes nas aulas de história em que a gente sequer aprendeu sobre Israel, digamos assim. Era sempre sobre a demonização e a crítica a Israel e sempre trazendo aí o Estado da Palestina, ou seja, sempre trazendo o outro lado e nunca trazendo talvez um contexto da parte de Israel. Outro ponto também é a demonização dos Estados Unidos, às vezes em aulas de história, filosofia, sociologia, no ensino médio, em que você tem sim uma demonização dos Estados Unidos e você tem poucas referências ou críticas, por exemplo, à China, ou críticas aí à Coreia do Norte, ou outros países extremamente comunistas, extremamente fechados, ou países socialistas que têm essa implementação como política de Estado. Então você tem sim um marxismo cultural infiltrado e já nas escolas e depois infiltrado nas universidades e que parte aí para uma dominação que em grande parte virou o que é o Brasil hoje. Isso começou lá na década de 60, 70, 80, naquelas universidades. E os estudantes daquela época se tornaram músicos, se tornaram professores, se tornaram redatores de jornais, se tornaram jornalistas, se tornaram deputados, senadores, até mesmo
Aí o presidente que a gente tem hoje, grande parte aí, enfim, acho que ele nem sequer fez universidade, mas o ponto é que o marxismo cultural ele realmente é deficiente, é realmente destrutivo. E hoje é que mais pessoas agora falem a respeito disso. Eu me lembro, até mesmo na universidade, meu professor falando, meu professor era filiado ao PSOL, eu acho que eu já cheguei a falar isso em outros vídeos, mas eu vou falar em um vídeo exclusivo sobre doutrinação que eu passei na escola. Na verdade, eu vou deixar aí no card também um outro vídeo que eu fiz. Mas eu me lembro muito bem do meu professor de filosofia, que era filiado ao PSOL, e falando para mim que o comunismo não existia mais. Eu vou deixar alguns vídeos aí para você ver se realmente o comunismo não existe. Olha só isso daí. Pela primeira vez na história deste país, nós conseguimos colocar na Suprema Corte desse país um ministro comunista, um companheiro da qualidade do Fernando Dino. Nos acusa de comunistas, achando que nós ficamos ofendidos com isso. Nós não ficamos ofendidos. Isso não nos ofende. Isso nos orgulha muitas vezes. E muitas vezes nós sabemos que merecemos destacar. Bom, para concluir esse vídeo, eu vou trazer uma frase bem interessante e que eu queria deixar destacado sim nesse vídeo. O que antes era a tomada dos meios de produção, agora é a tomada dos meios de pensamento. Ou seja, o que era a revolução armada, agora é uma revolução cultural, né, aos poucos. E basicamente o vídeo é isso, galera. É o terceiro episódio, eu finalizo o marxismo, trazendo aí a filosofia, o início, a concepção, depois a prática com os governos comunistas, e aí o marxismo cultural que transformou o Brasil no que é hoje. Se você gostou desse vídeo, deixe o joinha e também compartilhe para o máximo de pessoas possíveis. Muito obrigado por você ter assistido até aqui e bora!